ajuda ao céu e até mesmo para o mundo. Você é importante para Deus. Boa noite, internauta. Sou a doutora Marinês. Hoje o nosso quadro de Olho na Saúde, o programa O Valor da Vida, vai apresentar para vocês um tema muito comum, que é sobre a osteoporose, que é uma doença assim, comum, principalmente em idosos. Então, ela é uma doença que atinge os ossos. E a quantidade de massa óssea que nós temos no nosso corpo, ela vai diminuindo naturalmente a cada ano com o nosso processo de envelhecimento. Então, é natural a gente ter perda de massa óssea. Então, os ossos vão ficando ocos, finos e mais sensíveis. São mais sujeitos a fraturas quando estão nessa situação. Isso faz parte do processo normal do nosso envelhecimento. Ela é uma doença que tem uma progressão lenta e raramente a gente percebe quando ela está em desenvolvimento. Então, para isso, tem que fazer alguns exames diagnósticos que a gente vai estar vendo mais para frente. E, normalmente, a pessoa vai descobrir que tem osteoporose depois de ela ter uma queda. Aí tem uma fratura, principalmente idoso, aí vai procurar o médico, vai consultar e vai verificar que ele só teve aquela fratura por conta de ter já um processo de osteoporose, do osso já estar mais fraco. Então, não está normalmente relacionado a um trauma, e sim a uma quebra espontânea do osso. As pessoas que têm maior risco de desenvolver essa doença são as mulheres, principalmente na época de menopausa, os fumantes, consumidores de álcool, café em excesso também pode estar levando ao desenvolvimento dessa doença, que é a osteoporose, diabéticos, atividade física inadequada, de forma inadequada, quer em excesso ou quer ausência total de alguma atividade. E nós temos aí uma imagem que vai ser mostrada de um osso normal e o osso com osteoporose, para você ter uma noção de como fica esse nosso osso quando ele está com falta de cálcio, que ele está com falta de minerais. Então vai ficar mais oco, você vai ver a figura que está mais oco, que tem alguns espaços maiores, e a figura que está bem mais condensado ali, a estrutura óssea, tem mais massa óssea. Então assim que fica o nosso osso quando a gente tem osteoporose. Então, para que essa doença não passe despercebida, é necessário fazer um exame diagnóstico. Para quê? Para ser um exame preventivo, para você não ter problemas mais sérios no futuro, para evitar uma gravidade maior dessa doença. O exame, neste caso, é a densitometria óssea, que a gente também tem uma imagem sobre isso que vai ser posta logo adiante aí. A densitometria óssea é a medida quantitativa de massa óssea, para medir a quantidade de massa óssea que nós temos no nosso corpo, que permite o diagnóstico e o segmento do tratamento. Então, da osteoporose, bem como a avaliação do risco de fratura. A osteoporose ela pode ser de evolução retardada, ela pode ter sua evolução retardada por medidas preventivas. Então, agora eu vou descrever como é que a pessoa vai ser colocada para fazer esse exame, que o paciente vai ser posicionado em uma mesa. Você está visualizando a imagem ali, ele está numa mesa, vai ser posicionado nessa mesa, nessa máquina, com auxílio de um técnico especializado, permanece deitado por cerca de 5 a 10 minutos e durante o exame a equipe estará sempre disponível para auxiliar o paciente quando for solicitada. E a duração total desse exame é 20 minutinhos, então pelo tempo de exame é um exame rápido, então não é um exame muito incômodo para o paciente que vai fazer esse exame aí. Ele tem as mesmas contraindicações de um raio-x normal, que seria no caso mulher grávida, né, não pode estar se expondo muito a esse exame por conta dessas contraindicações. Quando se fala em prevenção, é essencial estar consciente da importância da vitamina D. Semana passada a gente falou sobre outro programa sobre a vitamina C, da importância dela. Hoje eu vou estar falando também um pouquinho da vitamina D, que ela é importantíssimo fixador de cálcio nos nossos ossos. Então ela tem que estar consciente dessa importância dela e a gente pode estar obtendo essa vitamina D por vários modos. Então essa vitamina permite a absorção do cálcio que foi ingerido como alimento ou como suplemento. Quando nós temos a vitamina D em quantidade suficiente, então o cálcio ele não é absorvido. E insuficiente, ele não é absorvido. Quando a gente tem essa vitamina de quantidade suficiente, aí o cálcio sim, aí ele vai ser absorvido pelos ossos, então vai ter menos risco de você ter uma osteoporose. Então o nosso corpo entende que não houve ingesta
de vitamina o suficiente, quer dizer, de cálcio suficiente, e aí ele vai ficar circulante no nosso sangue quando falta essa vitamina D. Então ele vai entender que não tem ingesta suficiente. E o cálcio, em vez de ir para o osso, ele vai ficar circulante no sangue. E vai acabar destruindo, então, o esqueleto, porque para liberar o cálcio que fica armazenado no osso. Então tem alguns poréns aí que você tem que estar prestando atenção quando você está com falta dessa vitamina D, porque você pode ter o risco de levar a osteoporose. Então é muito simples você adquirir, você conseguir a vitamina D para o seu corpo. Então nos adultos ela pode levar um aparecimento da osteopenia primeiro, né, que seria uma perda óssea de 10 a 25%, e a partir desse percentual, acima disso, daí já tem um quadro de osteoporose já instalado. Nas crianças, a falta dessa vitamina D pode ocorrer o raquitismo. Então, quando o cálcio não se deposita de forma adequada nos ossos, então ocorre essa doença de raquitismo, que os ossos dessa criança vão ficar mais frágeis, deformados pelo peso do corpo da criança. E a forma mais simples de se conseguir essa vitamina D é a exposição da pele ao sol. Então, são só 30 minutinhos de exposição ao sol em braços, pernas ou costas, sem o uso do protetor solar, pelo menos 2 vezes por semana. Então, 1 hora de sol por semana já é o suficiente para você conseguir essa vitamina D. Procure, então, aqueles horários que o sol não está tão forte, que os raios UVA, UVB não são tão prejudiciais. O primeiro sol da manhã ou à tardinha para estar tomando esse sol aí, que é importantíssimo para a estruturação do seu osso. Então, você tem outras fontes também de adquirir a vitamina D, como suplementos. No caso, esse deve ser indicado pelo médico, você não pode estar tomando suplementos sem indicação médica. Além dos suplementos, a gente tem a ingestão de vitamina D através dos alimentos. Então, são poucos alimentos que trazem essa vitamina D, depende também da forma de preparação desses alimentos. Então, procure investigar, conversar com o seu nutricionista quais os alimentos mais adequados para você, para ter mais a ação da vitamina D no seu corpo, que ela vai estar indicando, e a maneira correta de preparar esses alimentos. Então, os mais comuns e de forma natural são o salmão, peixe cavala, cogumelos expostos ao sol. Outras fontes menos ricas de vitamina D, que são o óleo de fígado, de bacalhau, atum em lata, sardinhas em lata, leites e iogurte, então enriquecidos com a vitamina D, alguns tipos de queijos, fígado de boi ou de vitela ou a gema do ovo. Então tem vários alimentos aí que são comuns no dia a dia, que você encontra facilmente no supermercado para estar comprando e consumindo. Para quê? Para melhor fixação desse cálcio no seu osso, para não ter o risco de osteoporose. E a exposição ao sol também, que é a maneira mais fácil que eu já havia falado. Prevenção, a gente tem que falar também, além da doença, a gente tem que falar de prevenção. Então, a prevenção para a osteoporose é fazer exercício físico regularmente, exercício resistido, são os mais recomendados. Os que você pega um pouquinho de peso, então são os mais recomendados por causa desse impacto que dá no osso, então estimula o cálcio, estimula a produção óssea. Então, a dieta com alimentos ricos em vitamina D, ricos em cálcio também, como leite e derivados, que são ricos em cálcio, verduras, como brócolis, repolho, camarão, salmão e ostras, a reposição hormonal de estrógenos para as mulheres durante o período do climatério é muito importante, mas só com orientação médica. Então, não fica fazendo essas reposições, a vizinha tomou um tipo de repositor hormonal lá, eu vou tomar também porque foi bom para minha vizinha. Então, procure o seu médico, converse com o seu médico, vê a possibilidade de você ter ou não essa doença, se você tem alguma fratura espontânea, alguma coisa que você já fraturou, e aí você conversa com o médico, ele vai encaminhar o melhor caminho para fazer o tratamento, fazer o diagnóstico e você ficar bem legalzinho aí, sem esses problemas futuros. E a gente tem uma música agora, qual é a música, pastor Elton? Eu Te Busco, então fica com essa música, logo o pastor Elton tem uma mensagem linda para você. Eu te busco, te procuro, ó Deus.
pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Com alegria ao Senhor, Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou. Coroa. Ok, então você pode acompanhar o primeiro bloco, falando um pouquinho sobre osteoporose, a doutora Marinês, fisioterapeuta, trazendo sempre dicas importantes para que você possa sempre ter uma boa qualidade de vida e desfrutar do melhor que é possível daquilo que Deus lhe proporciona. Então, tomando os seus cuidados necessários, com toda certeza, a sua vida adquire ali uma qualidade bem melhor. E também você acompanhou, na sequência, o Ministério Vida e Arde, trazendo a música, ou interpretando a música Eu Te Busco, ó Deus, que essa seja a sua busca sempre constante, a certeza de que Deus não necessariamente se esconde, mas é um Deus que sempre está pronto e vem, na verdade, ao nosso encontro, mas dessa forma que o nosso coração, uma vez que está em Deus, ele também deseja a presença de Deus, e enquanto nós não temos a presença ainda de Deus em nossa vida, sempre falta algo, e talvez é aquilo que na sua vida muitas vezes você diz, olha, tem um vazio no meu peito, eu não sei o que é, com toda certeza falta a presença de Deus. Uma vez que estamos em Deus, o coração sente tranquilidade. E esse é o tema também do Salmo 63, que na linguagem de hoje está aí intitulado Sede Espiritual, e na linguagem tradicional da revista Almeida Atualizada, da Bíblia, está escrito Buscando a Presença de Deus. Então, por aí, a música que vem trazer também dentro desse assunto algo importante. Então, buscando a presença de Deus por conta dessa sede espiritual que nós temos para saciar a sede. Então, essa busca que se dá para que nós possamos realmente estar saciados. E aí nós sabemos o quanto é importante a água para a nossa vida. Sem água nós não subsistimos, e você sabe, os momentos em que você sente a sede, porque o organismo precisa muito de água. Nós devemos beber água mesmo quando não estamos sentindo sede. Quem já teve a experiência de deserto, pode constatar e compartilhar muito disso, pessoas que tiveram suas experiências no deserto, que você precisa beber muito mais água do que a sede que você tem ali. Do contrário, logo você não vai mais resistir, principalmente no deserto, aquele sol muito quente. E talvez não, certamente também no Brasil, que tem aqueles dias também que não é um deserto, mas que tem a umidade relativa do ar muito baixa e que nós vivemos esse clima parecido com o deserto. Então é importante que, quando nós falamos nesse aspecto, nós sentimos o quanto é importante a água física, e agora nós falamos da questão espiritual, de nós saciarmos a nossa sede em Deus. E com isso nós queremos dizer que você e eu precisamos muito mais de Deus do que a nossa sensação da proporção que nós precisamos. Assim como quando você pensa em água, você um copo de água é suficiente, um de manhã, outro ao final da tarde. É muito pouco, toda certeza. Assim também, muitas vezes nós buscamos a Deus em algum momento na nossa vida. Isso é muito pouco. Deus quer estar presente na minha vida e na sua vida 24 horas por dia. Ele quer estar sempre presente. Então, assim como também podemos falar do nosso corpo, o nosso corpo a maior parte dele é constituído por componentes, ou seja, pela própria água. Então, sem a água do nosso corpo, tirando tudo que é água, nós deixamos de existir. Assim também, tirando a presença de Deus da minha vida e da sua vida, a nossa vida perde o brilho, perde o sentido, nós andamos como mortos-vivos. Por isso que o salmista traz aqui dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo.
e eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Então o Salmo 63, você pode estar acompanhando, se você quiser ir com a sua Bíblia Sagrada também à mão. Então, ó Deus, tu és o meu Deus, eu procuro estar na tua presença, como eu tenho sede de ti como uma terra cansada e seca. E com certeza você também presenciou isso, como uma terra quando ela está cansada e seca, ela não produz vida. E assim nós precisamos também, como terra cansada e seca, buscar sempre saciar nossa fonte, e essa fonte que sacia e que irriga, umedece, é o Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. E o salmista diz onde ele encontra esse Deus, nessa busca por Deus, onde ele encontra Deus. Então é bem próprio do Antigo Testamento que o povo tinha como centro do encontro com Deus, se dava ali no templo, ali era a casa de Deus. Então quando se buscava a Deus, se ia até o templo, ou se voltava em direção ao templo e se buscava em oração, porque ali Deus se fazia presente de uma forma especial, junto ali da Arca da Aliança, no Santíssimo Lugar, Deus se fazia presente. Então dizer, quero ver-te no templo, quero ver como és poderoso e glorioso. Você quer sentir e conhecer e presenciar a majestade de Deus. Um dos lugares especiais é o templo, é a casa de Deus. É verdade que Jesus disse que nos últimos tempos o Pai está em busca de adoradores que o adoram em espírito e em verdade, e não necessariamente é no templo ou lá no monte. Nós vemos aquelas discussões de pessoas que, para encontrar realmente o Deus verdadeiro, e há um diferencial quando você vai orar lá no monte. Alguns até dizem a única coisa a mais no monte talvez são os pernilongos que você vai encontrar, vão levar as picadas, mas não que isso seja melhor ou pior. A presença de Deus, quando nós nos voltamos para Deus, através da palavra dele, a Escritura Sagrada, nós estamos encontrando um Deus que fala conosco, e quando nós oramos, nós estamos, Deus vindo ao nosso encontro, nos ouvindo e respondendo às nossas orações. Por isso que em Isaías, o profeta diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas, quando são adolescentes, se preocupam apenas com as coisas da adolescência, na juventude também, e Deus diz algo para os jovens, para você que é jovem, ele diz, jovem, alegra-te na tua mocidade, mas não esqueça do teu Deus. Ou seja, Deus quer que o jovem seja feliz, aliás, Deus quer que todas as pessoas sejam felizes, para isso que ele vem ao nosso encontro, para garantir a felicidade. O problema é que às vezes nós achamos que ser feliz é estar longe de Deus, que para eu ser feliz é que não tem ninguém para dizer isso pode ou não pode, ou olha, pensa bem, acho que isso aí não é legal para a sua vida. Tem gente que quer ver longe de qualquer regra, de qualquer interferência de outra pessoa, e aí é um problema, porque senão temos quem nos ajuda a pôr limites ou avaliar as nossas decisões, nós trazemos grandes problemas, dificuldades e traumas para nossas vidas. Então, o quanto é importante, porque Deus nos coloca dentro de uma sociedade também, e aí a consideração do templo de Deus, o Deus vivo, o povo de Deus juntos, como nós vimos no outro momento, o Salmo 16, Davi diz, o meu prazer está na companhia do povo de Deus. E então, dentro de uma comunidade, nós vamos lendo a palavra de Deus, vamos refletindo a palavra de Deus e aplicando essa palavra à nossa realidade, seja como filhos, seja como jovens, como pais, marido e mulher, como patrão, empregado. Essa palavra de Deus que vai trazendo um direcionamento de Deus, o que nós devemos crer, o que não devemos crer. Deus vivo se encarrega de nos dirigir, tudo que nós precisamos. Então, quero ver-te no templo, que seja também tua alegria de ver e buscar a Deus no templo. Embora você pode orar em casa também, agora como meio de comunicação, a TV Jaguari, você está podendo ter esse encontro com Deus também, através desse veículo importantíssimo de comunicação, Deus indo ao seu encontro, falando com você através dessa palavra, para que você seja encorajado a buscar a presença de Deus. Talvez você pense, olha, mas eu não tenho crédito com Deus, não tem como eu buscar a presença de Deus. Nem eu tenho crédito. Na verdade, nós vamos porque Deus nos incentiva a buscar. O Salmo 27 diz, cheguemos perto de Deus, Deus, eu chegarei perto de você. Deus quer que nós cheguemos perto dele, e Deus é quem nos convida e dá o primeiro passo em direção para que nós possamos estar na sua presença. E ainda o salmista vai dizendo, o teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. O experimento do amor de Deus, o amor que traz paz ao coração, o amor de Deus que não mede sacrifícios para possibilitar
a bênção para a nossa vida. O amor de Deus mais puro e cristalino é quando Deus envia o seu único filho lá no céu, abre mão do seu filho. É porque estabeleceu um plano de resgatar, de reaproximar toda a humanidade dele. Aí enviando o seu filho Jesus, agora nós estamos nesse período, o Pianinho de Natal nos lembra aí, nos remete como fosse um renovo, o Jesus que vem trazendo esperança nova para nós de nos colocar aí na presença de Deus. Então tem esse aspecto importante de ligação também dessas questões relacionadas à nossa espiritualidade. Então, se olha para esse pinheirinho, você lembra, a Bíblia fala no Antigo Testamento de Jesus nasceria o renovo que viria de Israel. Então, essa lembrança de Jesus como aquele que traz vida, então que possibilita um recomeço à nossa história na presença de Deus. Então, como se fosse brotando, né, novamente, a nossa vida ela brota agora para Deus. E por Deus, e pela ação de Deus e Espírito Santo. Então, experimente sempre o amor de Deus, o carinho de Deus, buscando diariamente em oração, ore pelos seus familiares, ore pelos seus amigos, e tenha certeza de que Deus tem prazer de ouvir as suas orações, assim como as minhas também, e por isso que o salmista agora, por isso eu te louvarei, quer dizer, o teu amor é melhor do que a própria vida. Então, Deus quer que também que você possa, assim como o salmista, experimentar esse amor que realmente dá sentido, dá brilho à sua vida, dá vontade de viver, dá gosto à sua vida. E quando nós vemos pessoas, talvez você seja um desses, que anda para a vida meio de arrasto, um morto-vivo, um cadáver ambulante, parece que nada satisfaz, nada está bom na vida, a presença de Deus vai se encarregar de fazer você perceber o quanto você é valioso e à medida que Deus se manifesta em você, quanto mais essa dimensão do Deus que transforma realidades. Enquanto eu viver, diz o salmista, falarei da tua bondade e levantarei as minhas mãos a ti em oração. Certo que o amor de Deus é melhor que a própria vida, ou dá sentido à vida, agora o salmista se propõe a louvar, a agradecer, a contar às pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Louvar significa reconhecer o que Deus fez, dizer o que Ele fez em minha vida, por mim, e aquilo que Ele quer também fazer na vida de outras pessoas. Isso entusiasma, encoraja para que todas as pessoas possam sentir-se animadas. Por isso que os grupos de terapia têm muito sentido. A pessoa conta o seu problema, os tombos que ela levou, os progressos, os pequenos sucessos que ela já teve, as recaídas que teve também, mas nisso aquele que está ouvindo está se identificando, diz, mas eu também posso, ou eu também já tive a minha recaída, eu posso recomeçar também como aquele. E a casa de Deus, no fundo, é mais ou menos isso também. Também existe esse aspecto do grupo como uma terapia social tão importante. Então, onde é que nós vamos nos espelhando nos outros e as experiências de vida vão encorajando um ao outro a continuar lutando, perseverando. E o salmista traz justamente nessa perspectiva. E diz mais, as tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem e por isso eu canto alegremente canções de louvor a ti. Tuas bênçãos como alimentos gostosos. Pensa naquele cardápio maravilhoso, que você tem ali aquela lasanha, alguns gostam de pizza, outros aquele churrasco farto, todas as espécies de carnes, você degustando, espiritualmente melhor do que isso. Muito melhor. E é isso que o salmista está dizendo. As tuas bênçãos são melhores do que alimentos gostosos, melhor que aquele pudim de condensados. Pelo menos eu gosto muito, né? Então, com toda certeza, as bênçãos de Deus satisfazem mais, dão um sabor maior ainda para a nossa vida do que apenas as questões físicas. Então, Deus nos permite também as questões físicas. E por isso que o salmista está, a partir da realidade dele, física, ele faz o transporte ou a ponte para a vida espiritual, do qual não temos como fugir também. E por isso que ele diz, quando eu me deito, eu lembro de ti, penso em ti a noite toda, porque sempre tens me ajudado, a tua sombra, as tuas asas eu canto de alegria. Então, o momento que nós vamos para o nosso leito, é o momento que realmente a reflexão daquilo que aconteceu no dia, de bom ou de ruim, inevitavelmente vem à nossa mente. E é importante você buscar a presença de Deus, orar, pedir a bênção, para que você possa deitar e dormir tranquilamente sobre a bênção de Deus, da certeza que sobre a bênção de Deus você vai poder acordar e ter um novo dia e um dia abençoado. E o salmista, nessa parte final, diz ainda, a tua mão direita me segura bem firme e eu me apego a ti. Você sabe muito bem a importância de uma mão. Se você que
seja você criança, seja jovem, seja você adulto, lembra quando você tinha ali a mão do seu pai ou da sua mãe, que ele segurava, quantos perigos você não passou? Às vezes querendo atravessar uma rua em que o pai e a mãe tiveram que dar um apertão, segurar firme a sua mão, você queria isso e achava que estaria tranquilo, não estaria em perigo, e precisou daquela mão forte para te segurar. É assim a mão de Deus, que ampara você criança, você que é jovem, você que é mãe, você que é pai, você que é vovô e vovó, essa mão de Deus que tem te amparado e quer continuar te amparando todos os dias. E essa mão que o salmista diz que ele busca, essa mão que eu segurava bem firme. Então ele se apegava a essa mão também. Então ele não queria se soltar da mão de Deus. Às vezes como criança a gente quer se soltar, tirar a mão, aí é perigoso. Se o pai e a mãe soltarem a sua mão ou tivesse soltado, talvez você não estaria aí acompanhando esse momento importante de reflexão. E assim Deus também não quer soltar jamais a tua mão. Ele quer segura bem firme, porque você depende da sua proteção. Porém, aqueles que querem me matar, diz o salmista, descerão para o mundo dos mortos. Então veja, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo na presença de Deus, sempre tem aqueles que não nos querem bem, que querem nos prejudicar, inclusive tirar a própria vida. Tirar a nossa própria vida. Ele busca a presença de Deus e dizer, esses vão ter os seus dias em maus lençóis. Eles serão mortos na batalha e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Então, é uma descrição do fim dramático das pessoas maldosas. E é importante, nós estamos vivendo momentos complicados na nossa região, o estado de São Paulo, Santa Catarina, que parece que as pessoas do mal querem mostrar sua força aqui, achando que desta forma é uma melhor forma de viver, e você talvez está acompanhando e tem enveredado para esse lado da maldade, ou tem olhado talvez com bons olhos, saiba que o crime não compensa, a maldade não compensa, mas a vida na presença de Deus te ama, te valoriza com todos os teus erros, os seus defeitos, e te estende a mão para você recomeçar. E você que está em meio ao medo, em meio às dificuldades desses dramas da vida real, busque a presença de Deus, certo que Deus se importa com você. Deus é a melhor proteção que nós podemos ter. Então Deus te guarde, Deus te abençoe, e deixa um convite para você no final de semana. Neste domingo, às 14h30, aqui na cidade de Cosmópolis, nós estaremos comemorando, a Igreja Luterana aqui de Cosmópolis estará comemorando seu 22º aniversário de fundação do templo. Então ali na rua José Morelli, 193, Bela Vista 4 quadras da rodoviária, você é nosso convidado especial para louvar e agradecer a Deus, e certo que Deus tem uma porção de bênção sobre a sua vida. Então, nesse domingo, 14h30, 22º aniversário da Congregação Evangélica da Paz, aqui de Cosmópolis. Então, bênção sobre a sua vida, a proteção de Deus todos os dias.